Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença poderosa do Espírito Santo preencha agora o seu coração, trazendo paz, alegria, esperança e que toque também na sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou assim maravilhado de ver o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu já posso ver com os olhos da fé que você vai sair daqui diferente. Você sabe, todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite, eu tenho trazido ensinamentos da Bíblia para te direcionar, para te encorajar e para te consolar. E hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o sofrimento. Sabe, as pessoas mais sofridas são as menos compreendidas. As pessoas em volta, é difícil mesmo elas entenderem o que se passa dentro de nós. Muitas vezes as pessoas acham que é frescura, que é falta de fé, que nós temos que parar de reclamar, devemos parar de olhar, de focar nos problemas e concentrar-se mais em Jesus. Mas, irmãos, às vezes as batalhas são tão grandes, são tão pesadas, que fica até difícil, sabe, a gente orar. E a gente então fica naquela total dependência do Senhor, esperando que alguém tenha pelo menos compaixão. Olha, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui hoje que o próprio Jesus, ele foi incompreendido. Jesus, a Bíblia diz que ele era chamado de homem de dores. Ou seja, ele estava acostumado a sofrer. Ele sabia muito bem o que era um deserto, uma dificuldade. E é por isso, irmãos, que hoje, quando nós passamos por uma luta, por uma batalha, nós devemos olhar para Jesus e entender que ele agora nos compreende. Por mais que o mundo inteiro nos rejeite, por mais que as pessoas dentro da própria família, dentro da própria casa, não nos entendam, saiba que Jesus, ele te entende, ele te consola, ele te fortalece. Amém? Irmãos, eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista. Um rapaz entrevistou uma mãe que tinha 10 filhos. Eu achei muito interessante aquela entrevista. Eu já até contei uma vez aqui no meu canal. E ele então perguntou para aquela mulher, para aquela mãe, se tinha algum dos filhos que ela considerava mais, que ela tinha um carinho especial, por mais que ela amasse todos. E ela respondeu, olha, tem sim. Tem aquele ali, ó, dá uma olhadinha naquele menino ali, ó, o mais novinho da turma. O mais novo de 10 irmãos. E o repórter então perguntou, por que você gosta mais dele? Por que você tem um carinho especial por ele? E ela falou, sabe o que é? Os outros irmãos pegam muito no pé dele. Ele é o que mais sofre aqui da turma. Todo mundo deixa o resto para ele, eles não acreditam nele. E ela falou, eu sinto um amor tão grande por ele. Irmãos, aí na hora que ela contou aquilo na entrevista, eu comecei a pensar, realmente, o amor de Deus é muito parecido com o amor de uma mãe. Porque Deus, ele ama todos. A Bíblia diz que ele não faz distinção de ninguém. Ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Mas, irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por uma dificuldade, aqueles que muitas vezes são humilhados, desprezados, olha, o coração de Deus se volta para aquilo. A Bíblia diz que Deus, ele habita no mais alto e sublime trono, mas ele também habita com os de coração quebrantado. Aqueles que têm um coração contrito, um coração que sofre, que geme, sabe? E você que está aqui hoje, você que está passando por algum tipo de luta, que eu creio todos nós estamos, eu quero te dizer, Jesus, ele sabe exatamente o que você passa. E olha, você vai entender que Jesus, ele te entende perfeitamente, porque ele passou por tudo que você tem passado hoje. E a boa notícia é que a maior tempestade que você possa enfrentar na sua vida, olha, na verdade ela já aconteceu 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ali foi a pior coisa que alguém poderia enfrentar. E Jesus chegou a suar sangue, né? Gotas de sangue saíram da sua cabeça, do seu corpo, porque ele estava em completa aflição. A Bíblia diz, aflição de morte. E ele orou 3 vezes pedindo ao Pai que tivesse outra maneira dele morrer. Mas, irmãos, o Pai nos amou de tal maneira, Deus nos ama tanto, que ele permitiu que o seu filho, o seu único filho ali até então, ele passasse pela cruz. E olha, a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Deus se agradou em moê-lo, ou seja, Deus, ele sabia que o filho ia passar por tudo aquilo, mas a vitória seria tremenda, seria maravilhosa. E hoje você tem Jesus na sua vida. Deixa eu falar uma coisa antes de nós começarmos com a mensagem. Geralmente as pessoas, quando estão muito abaladas, estão passando por uma luta terrível, elas têm um olhar meio vago. Preste atenção, é bom para você saber. O olhar da pessoa é como se fosse um olhar que fica olhando para o horizonte, é um olhar meio vazio, sabe? A pessoa até sorri, então não se iluda. Tem pessoas que sorriem e elas fazem gracinha, são as pessoas mais alegres às vezes, mas irmãos, por dentro escondem
um vazio muito grande que só Jesus pode preencher. Jesus preencheu meu coração, Ele vai tocar o seu também, tá certo? Por isso que hoje é um dia muito especial e eu peço que você compartilhe depois no final, porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra aqui, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo, ative também o sininho da notificação e depois selecione a opção todas para você receber no seu celular os próximos vídeos e orações que eu colocar aqui no canal, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles últimos momentos de Jesus antes de ir para a cruz, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, ou seja, é uma sexta-feira do sofrimento. Foi aonde começou toda a dor, todo o sofrimento de Jesus relacionado ao sacrifício dele. E eu sei que quando nós pensamos nesse momento, tudo que vem à nossa mente é o quê? A cruz, o sangue, a coroa de espinhos, o sofrimento físico de Jesus, certo? É claro que isso tudo é muito importante, foi algo realmente terrível, mas olha, hoje eu quero falar com vocês sobre um outro detalhe que pouca gente percebe, que foi um grito que Jesus deu lá na cruz. Pensa comigo uma coisa, irmãos, olha, todo esse processo, a traição por Judas, as acusações falsas dos líderes religiosos, eu acredito que aquilo mexeu muito com ele, porque o sentimento pior que existe é o da injustiça. Olha, Jesus fez todo o bem para as pessoas, Ele fez milagres, Ele consolou pessoas. Jesus, Ele não cometeu nenhum pecado e mesmo assim Ele sofreu graves acusações falsas. Além disso, Ele foi humilhado, Ele foi esbofeteado no rosto, Ele foi torturado. Irmãos, se não bastasse os pregos nas mãos e nos pés. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus em momento algum Ele revidou. Ele não levantou a voz, mas Ele suportou tudo de forma silenciosa. E além disso, Ele orou ainda pelos seus perseguidores, Ele consolou aquele ladrão ao lado dele na cruz, lembra? Ele cuidou da sua mãe, Ele disse palavras de conforto para Maria naquele último momento. Mas irmãos, no meio da tarde, algo diferente simplesmente acontece. A Bíblia diz que aquele que suportou tudo em silêncio, de repente, ele solta um grito muito alto. E não era um gemido baixinho não, irmãos, era um grito muito forte, era um clamor em alta voz. E o Evangelho de Marcos, ele registra esse momento de uma forma muito impactante. Eu quero ler com você Marcos capítulo 15, o versículo 34. Está escrito assim, ó. Às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, imagina a cena aqui comigo. O céu estava escuro, a terra começou a tremer e no meio desse cenário assustador, o filho começou a expressar finalmente uma dor terrível no seu peito, uma sensação profunda de abandono, porque Deus realmente teve que virar as costas para o seu filho. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito, e naquele momento da crucificação, Jesus começou a carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, tudo aquilo que hoje nos afastaria de Deus, na verdade caiu sobre Jesus. E então foi aquele momento mais difícil, aquele momento que ele não sentiu somente a dor física, mas pela primeira vez em toda a sua vida, ele sentiu a separação do Pai. Olha, irmãos, qualquer um de nós aqui que já tem experimentado uma depressão profunda, aquela depressão terrível, aquilo, irmãos, não chega aos pés do que Jesus passou, porque Jesus ele estava na glória com o Pai, mas ele enfrentou aquilo, irmãos, e ele aguentou até o último momento. Mas então ele de repente solta um grito, era um grito com gemido, era um grito de profunda dor, porque naquele momento ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Mas irmãos, é agora que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu depois que Jesus ele clamou ao Pai em alta voz. Olha só o que está escrito no versículo 35, Marcos capítulo 15, o versículo 35 diz assim, ó. E alguns dos que estavam ali perto começaram a dizer, ouçam, ele está chamando Elias. Irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu confesso a vocês, meu coração estremeceu, porque eu comecei a pensar numa coisa. Olha, Jesus estava clamando, ele estava sofrendo, ele estava assim no ápice, né? No máximo da sua dor. E sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas ao seu redor simplesmente entenderam tudo errado. As pessoas começaram a dizer, vejam, ele está chamando por Elias. Irmãos, eu não sei se é porque as pessoas entenderam errado, afinal de contas, a palavra em aramaico para meu Deus é a palavra Eloi. Jesus começou a dizer Eloi, Eloi, e talvez fosse parecido com o nome de Elias, que no aramaico significa Eliahu.
Eliahu. Então eu não sei realmente se as pessoas não entenderam direito por causa do sotaque, ou talvez porque Jesus deve ter orado de uma maneira muito expressiva. Sabe quando você não tem palavras, você está gemendo e sofrendo? Realmente fica difícil expressar da maneira correta. Mas irmãos, vocês já pararam para pensar que talvez aquelas pessoas estivessem zombando de Jesus? Talvez pensando que ele estivesse apelando para um profeta, no caso o profeta Elias, quando na verdade Jesus estava falando com o próprio Deus Pai, num dos momentos mais importantes da história. E foi aí, irmãos, que eu comecei a pensar numa coisa que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está no nosso pior momento, assim, naquele momento de profunda angústia, aquele momento em que você não suporta mais nada, e aí você não tem mais forças, você não tem nem coragem de pedir ajuda para as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você é incompreendido pelas pessoas à sua volta. Olha, irmãos, pensa aí na sua vida, quantas vezes você estava vivendo algo intenso dentro de você, uma luta, uma dúvida, uma tristeza profunda, com muitos questionamentos a respeito até mesmo de Deus, a respeito do seu futuro, mas irmãos, de repente, alguém interpreta tudo de uma maneira distorcida. Quantas vezes o seu silêncio foi visto como indiferença? Olha, irmãos, eu já passei por um deserto tão grande na minha vida uma vez, que eu gostava de ficar em silêncio, sabe? Eu não queria conversar muito com as pessoas, e as pessoas às vezes achavam que eu era metido, ou então que eu era enjoado, que eu era arrogante. Irmãos, não era nada disso. Eu estava num deserto profundo, eu não via mais saída para minha vida, sabe? Então muitas vezes você vai se sentir exatamente como Jesus, incompreendido, vai se sentir mais sozinho ainda, porque se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você também, entendeu? Jesus, tudo que ele fez ali na cruz, por amor às pessoas, ele estava morrendo por elas, e mesmo assim as pessoas estavam cegas espiritualmente. Elas diziam, ele só pode estar chamando o profeta Elias, ele não é o filho de Deus coisa nenhuma, ele está pedindo socorro para alguém, sendo que na verdade, irmãos, Jesus naquele momento, ele estava falando diretamente com o Pai, ele estava se desabafando, amém? A Bíblia conta que uma mulher chamada Ana, ela não podia ter filhos, e ela então começou a entrar em depressão profunda, porque naquela época não ter filhos era motivo de vergonha, era como se Deus tivesse abandonado aquela pessoa. E foi então que ela não aguentou mais as pessoas tirando sarro dela, as pessoas menosprezando ela, e ela foi até a presença de Deus. Só que ela chorava tanto, e as lágrimas misturavam com as palavras, e foi então que o sacerdote Eli, o religioso da época, ele achou que ela estivesse embriagada, ou seja, que ela estava bêbada, e ele falou, mulher, abandona esse vinho, para de ficar bebendo desse jeito. Mas ela falou para ele, meu Senhor, eu na verdade estou quebrantada diante de Deus, eu estou aqui me derramando na presença dele. Irmãos, muitas vezes as pessoas vão nos julgar sim, só pelo fato de às vezes a gente contar o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está preparando para nós. Irmãos, aqui fica uma lição para cada um de nós. Tem coisas que tem que ser a gente e Deus, tem que ser você e o Senhor, amém? E ao mesmo tempo, quando eu olho para esse momento de Jesus na cruz, eu percebo que Jesus, irmãos, mesmo no auge da sua dor, no pior sofrimento, ele ainda clamava usando a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas lá no Salmo 22, o versículo 1, está escrito assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante quando clamo por socorro? Olha, irmãos, isso aqui foi profetizado por Davi. Foi como se Deus mostrasse para o rei Davi o momento exato da crucificação. Depois eu aconselho que você leia na sua casa o Salmo completo, porque você ali vai perceber o quanto Deus é perfeito. A sua palavra não erra. Olha, naquele momento do Salmo 22, nós vemos o que aconteceu no mundo espiritual no momento da crucificação. O diabo, irmãos, ele queria muito que Jesus descesse da cruz. As pessoas em volta de Jesus diziam, se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Na verdade, era o próprio Satanás, querendo que Jesus abandonasse aquele sofrimento. Irmãos, naquele momento, Jesus ele fez a mesma oração, a mesma que Davi escreveu no Salmo 22. Sabe por quê? Porque Jesus estava agarrado às promessas de Deus. Jesus queria cumprir as profecias. Jesus, ele não se deixou levar pelas emoções apenas. Ele se guiou pela verdade da palavra de Deus. Amém? E sabe o que isso nos ensina hoje? Que mesmo que a gente não esteja entendendo o que nós estamos sentindo, devemos declarar com a nossa boca as verdades da palavra de Deus. Comece a declarar aí onde você está, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Comece a dizer,
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Comece a declarar também com a sua própria boca: Deus disse que nunca me abandonará, nem me desprezará. Irmãos, e a Bíblia conta que depois que Jesus fez essa oração, dizendo exatamente as palavras de Davi, sabe o que aconteceu? Ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Aleluia! Sabe, isso nos mostra uma coisa: Jesus tinha o controle das suas emoções até o final. Ele suportou tudo o que precisava suportar para cumprir toda a missão e dizer a última palavra: está consumado. E depois disso, irmãos, ele decidiu entregar sua vida. Não foram as pessoas que o derrotaram, não foi o diabo. Talvez você pense assim: o diabo ele foi vencendo cada uma das batalhas porque ele conseguiu humilhar Jesus, ele conseguiu colocar uma coroa de espinhos. Mas, irmãos, tudo foi permissão de Deus. Ninguém tinha o poder de tocar no Filho de Deus, a não ser Ele mesmo permitir. Amém? Então, agora eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu essa mensagem, olha, por mais que a sua dor seja terrível, não se entregue. Não olhe as circunstâncias, não dê ouvido a Satanás. Por quê? Deus tem um plano depois desse momento difícil. Deus tem um arco-íris depois dessa tempestade. A ressurreição é o que o Senhor tem para a sua vida, não somente aqui nessa terra, ressurreição dos seus sonhos, ressurreição daquilo que se perdeu, mas também na eternidade. Olha, irmãos, não tem preço, vale a pena a gente permanecer fiel até o fim, porque quando nós estivermos diante de Jesus, nós seremos abraçados por Ele, e a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, e nunca mais passaremos por nenhuma aflição. Aleluia! Então, se você entendeu essa mensagem hoje, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E eu quero pedir também que no final da oração que eu vou fazer agora por você, você compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és Deus, Tu és aquele que não desiste de nós. A Tua palavra diz que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque Ele suportou a dor, a humilhação e até mesmo aquela sensação de abandono, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à Tua presença. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós não temos como Te retribuir, não temos como pagar pelo que o Senhor fez. Nós só podemos entregar o nosso coração e reconhecer que Tu és tudo para nós. Ó Senhor, quantas vezes nós pecamos de diversas maneiras. Nós simplesmente dizemos não para a voz do Espírito Santo e trilhamos o nosso próprio caminho. Quantas vezes, meu Pai, nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Muitas vezes nós deixamos que o medo, a incredulidade, a dúvida tomem conta do nosso coração. E aí então nós reclamamos, nós duvidamos do Teu amor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa impaciência. Deus, quantas vezes a gente quer esconder a nossa dor, mas a gente não ora, a gente não clama como Jesus clamou, e com isso o Senhor muitas vezes não opera, porque o Senhor deseja que nós apresentemos diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, e a promessa do Senhor é que a paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração. Oh, meu Deus, nesse momento eu oro pela vida de cada um que está me ouvindo. Eu repreendo agora todo mal contra a vida dessas pessoas. Eu ordeno no poderoso nome de Jesus que toda opressão maligna, todo mal que tenha acorrentado essas pessoas, todo medo, espírito de medo, eu te expulso em nome de Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas contra essa pessoa. Eu oro também nesse momento por cada um que está sofrendo, pessoas que estão na cama ou até mesmo na cama de hospital. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda doença vá embora, toda dor, todo peso, toda pessoa que agora está sofrendo, sentindo uma dor profunda no corpo, eu expulso todo mal em nome de Jesus. Oh Pai, libera a Tua cura, Senhor, sobre o câncer, sobre essas células cancerígenas. Cancela, Jesus, todo mal. Essa pessoa que está enfrentando quimioterapia, radioterapia. Oh Pai, dá força para essa pessoa, meu Pai. Oh, sustenta os Teus filhos, Senhor. Não deixa a gente, Pai, sucumbir diante da dor, diante das dificuldades. Oh, meu Deus, o Senhor me colocou aqui para orar pelas pessoas, Pai. E eu te peço agora que o Senhor toque profundamente. Toca na mente, Senhor.
Pessoas que estão passando por tantas lutas, que agora estão esquecidas, não conseguem se lembrar de muita coisa, tamanha a aflição. Jesus, restaura a saúde mental, restaura a saúde emocional dessas pessoas. Oh Espírito Santo de Deus, essa mulher que está ferida na alma, que está se sentindo abandonada, traída. Oh Jesus, ajuda ela a perdoar, a não guardar mágoa. Ajuda-nos, Senhor, ajuda esse homem também, Pai, que muitas vezes sofre calado e não tem com quem se abrir. Jesus, eu creio, essa pessoa vai dar a volta por cima. Eu creio que não é o fim, é o começo. Assim como a cruz não representava o fim, mas foi o começo de uma nova aliança que o Senhor fez conosco. Oh Pai, levanta o abatido. A Tua palavra diz no Salmo de número 8 que o Senhor ergue do pó o necessitado. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Nós não somos nada, Pai, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. E eu creio que nesse momento está acontecendo uma cura física, emocional e espiritual, através dessa palavra que foi pregada e através dessa oração feita com fé. Usa, meu Pai, esse canal cada dia mais para alcançar as vidas, e cada pessoa agora que vai compartilhar esta oração, usa elas também, Pai, para que elas sejam instrumentos do Senhor para ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço, faça essa oração, Pai, alcançar o maior número de lares e que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler
uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.